senhores, muito bom dia. Meu nome é Glória, eu sou gerente de comércio exterior da São Paulo Chamber of Commerce. É um prazer estar aqui novamente com vocês depois de tanto tempo. Acho que a gente deve uma satisfação para vocês, porque parece que o mundo volta à normalidade, aparentemente, então a gente está voltando com os nossos eventos presenciais e principalmente as feiras e as nossas missões comerciais ao exterior. Então, a gente estava aqui trabalhando nos bastidores para, em 2022, a gente vir com tudo. Para aqueles que têm nos acompanhado nas nossas lives, a gente tem feito uma série de reuniões aqui com o consulado, embaixada, as câmaras de comércios bilaterais, as câmaras de comércios do exterior, justamente para criar toda essa rede de network que vai ser o benefício ao final para vocês todos, tá? Então, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Fico muito feliz em estar com vocês aqui. A gente já está com um número bastante significativo. A live de hoje, gente, a gente já está na live número 24, fazendo negócio com os Emirados Árabes. Então, hoje a gente vai falar sobre o perfil econômico, perfil da população e o poder aquisitivo, panorama econômico, comércio exterior com o mundo e com o Brasil, principais vantagens, potenciais setores brasileiros para exportação, organizações de apoio públicas e privadas e ações da São Paulo Chamber para acesso ao mercado. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros que estão aqui sempre conosco, nos ajudam a divulgar e propagar o comércio exterior brasileiro, que é a Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, a Abecasa, com a Gislane, que eu já vi que ela está aqui na live com a gente, a BIND, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a Associação Comercial de Porto Alegre, o CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Sergipe, que eu vi também que o representante, o Lucas, está aqui conosco, muito obrigada, a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é uma iniciativa do governo federal, a SP Negócios, que é a Agência de Promoção de Investimento e Exportações do município, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, e a Cianfesp, Sindicato das Indústrias de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo, que o Sérgio também está aqui. Muito obrigada, Sérgio, pela parceria e apoio. Sindiatacadistas, que é o Sindicato do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul. Todas as ações e atividades que nós fazemos, as reuniões, a gente promove nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, que é a SP Chamber of Commerce, /ACSP, nós já colocamos ali as 23 lives que nós já temos gravado ali, disponíveis para vocês, tá? A gente também tem os nossos canais no Instagram, Facebook e LinkedIn. Agora, os avisos importantes, antes da gente, de fato, apresentar a nossa live de hoje. As perguntas, serão feitas ao final, depois da apresentação do palestrante. Eu peço para que vocês coloquem as perguntas aqui no chat. A gente também selecionou algumas perguntas que foram feitas via a ficha de inscrição. Peço para vocês manterem o som desligado. O link do vídeo, essa apresentação que vai ser feita hoje e a ficha de inscrição serão encaminhadas para vocês por e-mail por volta das 16 às 7 horas. Eu peço, então, a gentileza, eu peço para que vocês muitas vezes tem gente que entra aqui com Apple, alguma coisa, o nome do aparelho, eu preciso que vocês se identifiquem de uma certa forma para a gente poder mandar todo esse material para vocês, tá bom? Então, vamos começar a palestra de hoje, é o nosso querido Maurício Manfri, ele é assessor especial de Relações Internacionais da São Paulo Chamber of Commerce. Está aqui o currículo, toda vez eu leio, acho que não tem tanta necessidade, porque o Maurício já está bem conhecido aqui na nossa turma, né? Vamos lá, então, Maurício, a palavra está com você. Obrigada, gente. Muito obrigado, Glória. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham, não é? Como a Glória mencionou, nós agora estamos voltando às atividades normais, muita atividade presencial, voltamos a pegar trânsito, não é verdade?
e aí a gente começa a sentir exatamente a necessidade de mudar, não é, aquela nossa operação que nós vínhamos aqui apresentando aqui com vocês. Então, muita coisa já começa a acontecer no presencial, mas nós queremos manter esse contato com vocês, esse acesso pelo ambiente digital, que é muito importante, não é? É um ambiente importante para que a gente possa, cada vez mais, compartilhar informação, compartilhar oportunidade, que esse é o papel da São Paulo Chamber of Commerce. Então, eu quero compartilhar hoje a nossa apresentação, e hoje o tema que nós queremos compartilhar é exatamente fazendo negócio com os Emirados Árabes Unidos. É exatamente um ambiente altamente produtivo, altamente vantajoso, é um ambiente muito intenso. E eu quero mostrar alguns desses elementos aqui para vocês nesta manhã, exatamente para que você possa cada vez mais entender, não é, o tamanho da oportunidade que existe nesse mercado e como ele funciona como um verdadeiro hub de negócios em toda a região. Isso é uma coisa que nós vamos ver aqui nesta manhã. Então, em primeiro item aqui que nós temos para compartilhar, nossa apresentação aqui, ele vai trazendo exatamente um pouco de história, inclusive, não é? Emirados Árabes Unidos, como nós conhecemos hoje, ele foi criado em 72, né? Ele é até mais novo que eu, vejam vocês. E exatamente dentro desse grupo, né, foram ali naquela região onde está, ou você, obviamente, você que conhece o mapa, eu vou trazer um mapinha só para lembrar, você que conhece esse ambiente, em 72 foi que 7 Emirados deram origem aos Emirados Árabes Unidos, como nós conhecemos. Nós muitas vezes falamos muito ali da região, falamos somente em Dubai, não é? Dubai, mas são 7 os Emirados que se uniram ali para formar esse país chamado Emirados Árabes Unidos, que nós hoje reconhecemos. Abu Dhabi é o maior emirado, que é a capital, não é? Ajman, Al Fujairah, Ash-Sharika, Dubai, que é o mais famoso de todos, Al e Caiuaí. Esses 7 Emirados se uniram e criaram aí aquilo que hoje é essa potência que você vê nas imagens que nós apresentamos. Isso é bem interessante de se ver, não é? Passando aqui. Um mapinha, né? Um pouquinho, lembrar para quem já fez o safari em Dubai, lembrar um pouquinho das areias, das dunas, não é? Então, esta é a divisão entre os sete Emirados. Você percebe, obviamente, a localização geográfica no mapinha à direita acima, você vê, normalmente nós temos uma boa noção de onde está localizado os Emirados Árabes Unidos. E aqui nós temos a composição dos 7, você vê a divisão e o tamanho de Abu Dhabi em relação a Dubai, inclusive, não é? Abu Dhabi, ele é o maior dos 7 Emirados e é a capital. Então, nós temos muito aí a desenvolver. Quando nós falamos em fazer negócio com os Emirados Árabes, nós vamos muito para Dubai, é o nosso hub inicial, ponto de partida. Mas também Abu Dhabi tem muita oportunidade acontecendo e muitos negócios são originários a partir de Abu Dhabi e não somente Dubai. No nosso panorama econômico, não é? Isso é uma coisa muito importante de se ver aqui. E dentro desse contexto, se eu não me engano, eu acho que nós estamos usando uma foto aqui de um lugar que não é os Emirados Árabes, acabei de notar esse detalhe. Mas vamos falar do panorama econômico de Dubai. Ele é historicamente impulsionado pelo petróleo. Dos Emirados, os 7 Emirados, não são todos eles que têm petróleo. Dubai, por exemplo, não é forte em petróleo. Abu Dhabi é. Então, você tem ali, historicamente, um avanço econômico muito forte, liderado pelo petróleo, tem início no petróleo, e aí, então, ele passou a ter, assim, um boom econômico dentro do ambiente do real estate, né, que é o ramo imobiliário, e aí foi se diversificando. Conforme atraía o interesse mundial, diversifica o seu foco para serviços logísticos voltados para o comércio internacional e passa a ser, então, ali da região, um líder regional na cadeia de suprimentos. Então, cadeias logísticas, supply chain de uma forma integrada, passa a ter um lugar muito importante ali nos Emirados Árabes. O resultado atual em relação a situações de cerca de 10 anos para cá,
houve uma redução do crescimento, desse crescimento econômico por conta da questão do setor imobiliário, não é? Você provavelmente deve se lembrar de alguns movimentos que aconteceram lá em Dubai, que causaram ali uma certa crise, não é? Do ponto de vista deles, né? Que teve essa movimentação aí de um certo declínio do setor imobiliário. Você se lembra de algumas notícias, tem quase 10 anos isso, os carros sendo abandonados ali à beira do aeroporto, o próprio maior edifício do mundo, não é? Ele teve que ser negociado entre Dubai e Abu Dhabi. Ele foi criado com um nome, passou a ser chamado de Burj Khalifa. Então, são alguns elementos que você se lembra historicamente de uma certa crise que aconteceu ali por conta dessa questão imobiliária. De qualquer forma, eles não se deram por vencidos, não é? Eles passaram a ter uma grande ampliação e desenvolvimento no setor de tecnologia, muito forte, não é? E, obviamente, são, dentre os países atuantes em questões humanitárias, um dos maiores doadores de recursos para as questões humanitárias. É muito interessante ver toda essa história, né? Quando nós falamos exclusivamente de Dubai, e nós falamos dos elementos aqui econômicos, nós vemos uma população de 9,9 milhões apenas de pessoas, não é? Então, você que conhece aqui a cidade de São Paulo, por exemplo, somente a nossa região metropolitana já ultrapassa somente a cidade de São Paulo, tirando a região metropolitana. Se pegar toda a região, a Grande São Paulo, você sabe que nós vamos bater ali por volta dos 20 milhões. Mas aqui, a nossa capital, a cidade de São Paulo, somos aí, se já não passamos de 10 milhões de habitantes. Então, é uma cidade de São Paulo. Contudo, é uma cidade de São Paulo que tem um PIB, não é? De 655 bilhões de dólares. E um PIB per capita, que essa é a grande diferença, de 67 mil dólares por pessoa. Esta é exatamente a característica que chama muito atenção em relação a Dubai, essa capacidade, esse poder aquisitivo desse público, não é? Que é é um intensivo consumidor, não é? Para que ele consuma, tem que ter acesso a essa oferta, né? Os principais setores industriais, dadas as características geográficas deles, obviamente, são petróleo, petroquímicos, decorrente, né? Pesca, alumínio, cimento, fertilizantes, manutenção de navios e construção, obviamente, né? E os principais setores agropecuários, veja você, eles têm produção agropecuária. Apesar das questões climáticas, eles têm ali uma grande produção de tâmaras, pepinos, tomates, caprinos, ovos, leite, frango e cenoura. Aqui, quando você vê frango, não é? Você imagina, não, pera, mas o Brasil é o grande fornecedor. Sim, mas eles já estão desenvolvendo tecnologia, não é? Exatamente para a criação de aves. Então, se você tem atuado aqui nos nossos grupos, não é? No grupo dos traders, você deve ter verificado o aumento da demanda por milho geneticamente não modificado, né? Non-GMO corn, maize, né? Você deve ter visto a quantidade de demanda que tem aparecido, o número de letters of intent que tem circulado, exatamente provenientes ali da região. Por quê? Para que serve esse milho? Você sabe muito bem que é para ração animal, especialmente para frangos, não é? Então, está havendo esse movimento muito forte ali por parte dos Emirados Árabes. Pois bem, fazendo aqui um comparativo, né? Muitas vezes nós temos que dar uma olhadinha e ver, comparando números, né? A gente fala, é um país pequeno, pequena população, mas olha os números em comparação ao Brasil. Aqui você tem, no grupo de cima, na parte de cima, os números dos Emirados. Aqui na parte de baixo você tem Brasil. Olha só, as exportações dos Emirados são de 308 bilhões de dólares. E a do Brasil? 217. Percebe? Apesar de pequeno, é um país intensivo em exportações. Mas como é possível? Olha o tamanho das importações. Ele importou 229 bilhões de dólares. E o Brasil? 153. Percebe? Em comparando o Brasil, essa potência, esse gigante que nós somos, em termos de números de importação e exportação, o quanto somente este pequeno país de quase 10 milhões de habitantes
tem nos batido, ele ultrapassa as nossas exportações, não é? Em mais de 30% nas exportações, ele nos ultrapassa em mais de 25% nas importações. Superior, nos supera, não é? E aí, os produtos estão aí, você vê. É interessante quando nós olhamos esses números, é interessante ver o que ele exporta e ver o que ele importa. E aí você vai ver exatamente características dessa atuação de país trader, não é? São características de países da Europa, que você muito bem conhece, Alemanha, Holanda, não é? São países que são muito mundiais de produtos que eles não produzem, não é? Exatamente o que acontece aqui nos Emirados Árabes. Então, nós que no passado sempre avançamos no desenvolvimento de negócios tradicionalmente, América Latina, Estados Unidos, Europa, e muito na Europa, onde fazemos negócios. Se você já fez pesquisa das nossas exportações para a Europa, o que você percebe? Um grande movimento de fluxo de negócio com a Holanda, por exemplo. Mas por que a Holanda? Porque a Holanda é um país hub. Ela tem o porto de Amsterdã, e do porto de Amsterdã ela vai distribuir para dentro da Europa. Então, você vê muitas vezes, Holanda é país alto. Não, Holanda é país hub. Então, tem que haver essa variação. Da mesma forma aqui, os Emirados Árabes, eles têm essa atuação de país trader, por conta do desenvolvimento logístico que realizou ao longo dos anos. Não é? Então, é muito importante, é extremamente estratégico. Quando nós olhamos o mundo e definimos qual é o local estratégico que eu devo estar. Nós, quando desenvolvemos essas estratégias para as empresas, que são os nossos associados, nós fazemos sempre um plano de ampliação, de consolidação de mercados e de abertura de filiais internacionais, filiais comerciais, não é? Não somente escritórios de representação, mas filiais comerciais. E o que nós avaliamos? Exatamente essa capacidade em questões financeiras e logísticas, não é? E acesso regional, acordos de cooperação e tudo mais que vem aí dentro do pacote. E aí nós vemos exatamente em alguns lugares do mundo exatamente características como essas, não é? E aí Emirados Árabes ele surge exatamente dentro desse perfil. Se você notar quem são os principais parceiros de quem os Emirados compram, é a Índia, é o Japão, a Arábia Saudita, a Suíça, a China e o Iraque. Veja que grupo inusitado, não é? A Índia, por que a Índia? O que será que ele tem? E aí, conforme nós fazemos os estudos, nós poderíamos aí ampliar, ver, o que vem da Índia, o que vem do Japão e etc. Então, basicamente, tradicionalmente, você já conhece os processos. Da Índia, muito alimento, confecção. Do Japão, muita tecnologia. Da Arábia Saudita, petróleo. Da Suíça, muitos serviços de engenharia, muitos projetos, muitos produtos de alto nível e qualidade. Existe ali uma importação forte que você vai conhecer com relação a joias, não é? Então, você sabe que em determinadas regiões da Suíça, joias e pedras preciosas são altamente comercializados, não é? E aí vem a China, obviamente, por motivos muito variados, e até o Iraque também por conta de petróleo. Então, esses são os destinos, não é, das vendas dos Emirados Árabes. E as importações? O que eles compram muito? Ouro. Perceba, ouro é o maior, dentre os volumes, né, o ouro ele se destaca. Equipamento de telecomunicação, joias, petróleo refinado, diamantes, percebe? Ele tem um posicionamento ali muito específico. Então, o nosso grupo aqui, que se dedica, né, na área de joias, de pedras preciosas, metais preciosos, ele vai ter ali nos Emirados um grande espaço para fazer negócio. E quando eu vejo aqui o Brasil em comparação, nós somos fortíssimos, veja, em commodities. Nosso grande movimento é commodities, mas perceba que dentre as nossas commodities, nós temos ali, grãos, minério, petróleo, proteína animal, açúcar, ferro, aço, máquina e equipamento aparece também, não é? Veículos, ração animal, celulose, pedras preciosas, café, químicos, algodão, madeira, plásticos, aeronaves. Esse é o nosso portfólio de produtos de exportação. Nossos maiores parceiros, China, Estados Unidos, Argentina, Holanda. Falei da Holanda, país hub para a Europa, certo? São esses elementos que nós sempre vamos avaliando quando fazemos um comparativo entre dois países. E isso é muito interessante de entender, não é? Também nossos parceiros de importação estão aqui. Em primeiro lugar, a China,
Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Veja. Então, é importante ver essa semelhança e também essa diferença entre Brasil e Emirados Árabes. Vamos falar agora dos negócios com o Brasil, especificamente. Os Emirados Árabes exportam. Aqui, o tema exportações é dos Emirados. Então, o Brasil importa dos Emirados Árabes 734 milhões de dólares. Isso foi em 2020. Desempenho. Entre 2016, que é um recorte que normalmente se faz na movimentação do comércio internacional, para que se tenha aí uma visão razoavelmente ampla, não é, desse universo de subida e descida dos negócios, nós vemos que nesse período de 4 anos, né, 4, 5 anos, né, 16, 17, 18, 19 e 20, são 5 anos aqui de análise com os números e resultados, você vê que Emirados Árabes cresceu 28% em vendas para o Brasil. Olha aí, 28% de crescimento. Ou seja, o Brasil passou a ser um mercado muito interessante. Mas o Brasil é um mercado interessante para o mundo, pessoal. Porque o Brasil tem 213 milhões de pessoas. Nós temos um público, uma população que tem características de consumo. Nós temos aqui, apesar das nossas dificuldades, apesar das situações, das crises que nós enfrentamos, e eu aqui na minha análise, não estou diretamente trazendo os impactos da pandemia, estou falando isso de uma forma ampla, por isso que nós olhamos 5 anos, porque senão eu fico muito focado nos acontecimentos e impactos da pandemia e eu perco a visão de fluxo natural da nossa evolução, não é? Então, eu tenho que olhar para esse número dessa forma. O Brasil é um importante mercado para o mundo. O mundo quer entrar aqui. Se você já andou pelo mundo, você sabe, o Brasil, em comparação a muitos dos demais países considerados também importantes no mundo, o Brasil se destaca de uma forma extraordinária, não é? Nós temos aqui características que interessam ao mundo. E aí, quais foram os principais produtos que os Emirados venderam para nós? Embarcações de pequeno porte. Veja, esse é o número ali, em termos de volume, de valor, o que mais se destacou. Combustíveis, obviamente, o Brasil é um grande produtor de petróleo, mas não de refino, não é? Nós não damos conta de refinar o suficiente para a nossa necessidade. Então, nós temos que importar combustível finalizado, né? Então, nós importamos isso, vem isso para cá. Sulfatos, por que sulfatos? São produtos químicos envolvidos muitas vezes dentro da característica do agronegócio. Máquinas e equipamentos, fertilizantes, artigos plásticos, artigos de alumínio, equipamentos eletroeletrônicos, produtos químicos. Esses foram os principais produtos que vieram para cá. E quando a gente fala de produto químico, na sua maioria, são petroquímicos, não é? Então, essa é a presença. Então, veja, nós recebemos dos Emirados Árabes produtos de alto valor agregado, não é? E nós mandamos para eles, vamos lá, mostrando aqui, quais são as importações dos Emirados em relação ao Brasil. O Brasil exporta 2,05 bilhões de dólares. Esse foi o número de 2020. Nós importamos 734 milhões e exportamos 2 bilhões, não é? Muito interessante. Olha aí o fluxo. Essa é uma característica que, não vou dizer que preocupa, porque em 5 anos uma queda de 3% não é tão relevante assim, mas se menos 3% de 2 bilhões virou relevante, não é? Então, nós temos aí, por quê? Por que estamos perdendo espaço? O que está acontecendo? Exatamente como eu mencionei ali há pouco, eu mencionei que eles estão ampliando a sua própria tecnologia de produção de proteína animal. Lembram disso? Qual que é o primeiro produto de exportação brasileiro para os Emirados? Proteína animal. Certo? E aí, então, se eles estão fazendo ali um trabalho de substituição de importações com produção própria, você, obviamente, vai ver no nosso maior negócio a redução e ela vai impactar no número. Esse é o primeiro resultado de análise que a gente faz. Mas não é só disso que nós vivemos, não é? Nós vendemos também muitas pedras preciosas, vindo ao encontro exatamente dessa característica dos Emirados Árabes, não é? Açúcar, obviamente, celulose, artigos de ferro e aço, tabaco, minérios, máquinas, equipamentos, combustíveis, café. Veja, a nossa pauta exportadora ela é bem diversificada. Tem bastante coisa de commodity? Tem.
mas tem também produto de valor agregado. Isso é interessante. Eu tenho, eventualmente, armas e munições, né? O pessoal da BIND, que nos acompanha, está vendo também isso aqui é da área de defesa, não é? Equipamentos eletroeletrônicos, frutas e castanhas, vendemos para eles, alimentos preparados, olha aí, o pessoal da PFPA tem espaço dentro desse ambiente. Alimentos preparados são aqueles alimentos que estão entre os capítulos 18 ao 22, se eu não me engano, da nossa TEC, não é? Então, é produto preparado, é alimento preparado, não é commodity, não é aquilo que vem in natura, é aquilo que já foi preparado. Então, em vez de frutas, são geleias de frutas, são sucos de frutas e tantas outras coisas, não é? Pois bem, ferro e aço, papel, veículos, laticínios, móveis. Percebe? A nossa pauta exportadora para os Emirados, ela é muito ampla. Por quê? O país, ele é altamente importador. Ele tem uma limitação de produção. O que eles produzem com alta qualidade e com alto valor agregado. Muito bem. Porém, eles demandam produtos, bens de consumo, que nós produzimos e produzimos muito, não é? E é com isso que nós vemos quais são as nossas oportunidades. Isso aqui é um mapa que vem do Comtrade, de avaliação de oportunidades. Obviamente que ele olha grandes números, não é? Mas quando eu passo os olhos aqui, eu vejo, o Brasil tem muito espaço para vender o quê? Então, você vê, essa linha azul, você está vendo uma bolinha branca ali no começo da linha azul? A bolinha branca significa onde estamos, quanto vendemos. E essa barra que se estende até o risquinho azul mais escuro, onde chega na palavrinha aircraft, ali, esse é o espaço que nós temos, que podemos aproveitar. E isso acontece para aeronaves, para aves inteiras e congeladas, como você vê, para óxido de alumínio, porque nós somos produtores de minério, para veículos automotores, para celulose, para equipamentos de exploração de petróleo em águas profundas, não é? Offshore, não é? Fora. Eles são muito bons em onshore, e nós temos a grande tecnologia offshore. Então, nós temos muito ainda que fazer. Aí vem o açúcar e tantas outras coisas aqui, não é? Então, essas são as ideias que nós vemos, e nós estamos correlacionados em muitos setores. Bom, quais são, então, as vantagens de nós fazermos negócio? Aqui, eu trago alguns elementos muito importantes, muito interessantes, para avaliar o porquê que fazer negócio lá nos Emirados Árabes é importante. Primeira razão que eu trago para você é que você tem que ver, ele tem acordo comercial regional importantíssimo, que é o GCC, que é o Gulf Cooperation Council. Esse Gulf Cooperation Council é exatamente o Conselho de Cooperação do Golfo, que é um processo de integração regional. Você que estudou ou estuda direito internacional público e gosta do assunto, você vai saber, isso aqui já é um mercado comum avançando para algo muito semelhante à União Europeia, que é aí da região. Eles estão ali ampliando a sua integração regional, não é? Quem está dentro deste grupo? Estão aqui os Emirados Árabes, que é o nosso foco aqui de trabalho, está o Bahrein, o Kuwait, Omã, Catar e a Arábia Saudita. Você que já pesquisou a respeito dos negócios a se fazer ali na região, você sabe a importância da Arábia Saudita. Você sabe o quanto negócios com a Arábia Saudita são fortes. Então, temos ali um acesso. Quando eu olho, mais uma vez eu volto aqui àquela ideia da estratégia comercial regional. Eu preciso considerar, para entrar num ambiente extremamente importante, extremamente relevante, eu tenho que pensar onde eu vou me instalar. Recentemente, nós temos aqui na São Paulo Chamber auxiliado a elaboração de estratégias comerciais, tanto para empresas como para grupos empresariais e até mesmo setores. E aí a avaliação é, eu quero abrir um escritório, eu quero abrir uma operação na Europa. Onde? E aí faço uma série de avaliações da questão financeira, logística, legal, não é? E isso é importante você saber. Não adianta eu abrir, ali determinado país é muito bom, mas a logística ela é problemática, questões financeiras são complexas e, por fim, a questão legal é complicada.
A mesma coisa acontece com os países estrangeiros, quando olham aqui para a América Latina e falam, olha, o melhor país, o maior país, o mais forte é o Brasil. Ah, eu vou abrir meu escritório lá. Quais são as características? Logísticas, financeiras, questões legais. Aí, quando eles fazem a avaliação e nos comparam, o Brasil deixa de ser a melhor opção para se instalar uma operação comercial para atender a região. Temos outros países vizinhos aqui oferecem características de logística, finanças, operações financeiras e amparo legal ao investimento estrangeiro bem melhores que a nossa. Então, é isso que nós temos que sempre avaliar. Quando nós olhamos ali para a região, uma região que é extremamente importante, rica, extremamente demandante de produtos brasileiros, com grandes oportunidades para a nossa presença, pouco aproveitada do ponto de vista extenso da ideia. Nós temos que começar por um ponto, né, exatamente que permita que eu tenha acesso a boa operação financeira, boa operação logística e amparo legal ao investimento estrangeiro. É isso que eu avalio quando eu olho aqui para os Emirados e vejo a grande oportunidade que eu tenho. Então, quando eu falo então dos acordos regionais, ele me dá abertura e acesso a esses países que nós vimos. Eu já vou mostrar o tamanho que eles juntos representam. Logística regional, extremamente interessante. Ali, os portos, né, as operações logísticas, armazéns, zonas francas, tudo está exatamente preparado para muito bem atender operações de hub internacional, hub comercial internacional. Foi feito para isso. Diferente de alguns países que deram um jeitinho e para tentar oferecer aquilo. Não, ali foi feito para esse fim. Foi feito com propósito, foi feito com planejamento. Então, você, a partir dos Emirados Árabes, você consegue ter acesso não somente aos países do GCC, né, como também ao Irã, ao Iraque, à Jordânia, ao leste da África, né? Você vê aqui, você vê onde está o mapinha? Você vê aqui, logo abaixo, né, desse grupinho que nós estamos olhando em foco, você vê o que é chamado de Africa's Horn, ou chifre da África, Sudão, Sudão do Sul, e aí vai. Ali para baixo, Etiópia, um pouquinho mais para dentro, e aí você desce. Então, toda essa região chamada leste da África, ela é atendida exatamente a partir dos Emirados. Então, você tem acesso não somente à região do que nós chamamos de Oriente Médio, né, ali do Golfo. Alguns vão dizer, o Golfo Pérsico, só que outros vão dizer, não, é o Golfo Arábico. Então, tudo é uma questão de contexto histórico e onde você buscou informação e aprendeu ao longo dos anos, não é? Então, quando você faz negócio com o povo da região do Golfo, ele é o Golfo Arábico, certo? Muita cautela nesse conceito, né? É importante saber desses detalhes. Diante disso, o estabelecimento de escritórios regionais comerciais é também muito importante. Por quê? Promoção comercial e gestão operacional, ela se dá exatamente pelo acesso. Você que é um operador do comércio internacional, você já deve ter percebido ao longo dos anos que não basta exportar, não basta importar, você tem que estar. Quando você está operando fortemente nas exportações, não basta ter ali a sua operação, o seu cliente está longe de você, você põe um representante e está bom. Não, você cada vez mais tem que pensar em ampliar a sua presença, a sua proximidade, o acompanhamento dos seus clientes internacionais. Porque se você não fizer isso, você perde espaço, certo? Porque a concorrência é selvagem, não é verdade? Então, nós temos que estar próximos dos nossos clientes. E quando nós olhamos aqui para a região do Oriente Médio, aí, de uma forma mais ampla, nós estamos falando aqui de, muitas vezes, normalmente, 7 horas de diferença em fuso horário. Então, dar uma boa atenção dentro desse conceito, dentro dessa característica, muitas vezes é mais difícil, você está limitado. Então, é melhor que você tenha uma operação, nem que seja um representante comercial, distribuidor ou o seu próprio escritório, ali para dar atendimento para a realização de promoção comercial e gestão operacional. Por que gestão operacional? Porque a partir do momento que você faz uso desta região como um hub de negócios, você passa a usar zonas francas, você tem o seu estoque ali para atendimento da clientela da região, você passa a ter uma necessidade intensiva de gestão operacional. Fazer a operação de venda internacional. Obviamente, para que você faça isso, você vai ter que abrir o seu escritório ali,
seu próprio escritório comercial, não de representação. Escritórios comerciais de representação não podem realizar atos mercantis, muita cautela com isso, essa questão legal. Agora, você tem que ter o seu escritório comercial. Aí você, aqui no Brasil, efetiva a sua venda intercompany para a sua filial, né? Dentro das regras e leis em relação ao transfer price, muito, muito, muito vantajoso nas operações internacionais. E aí você, a partir dali, usando zonas francas, obviamente, você vai poder fazer o atendimento regional dos seus clientes, de uma forma rápida, de uma forma precisa, de uma forma econômica, não é? E, obviamente, mantendo e construindo e desenvolvendo muito bem seu relacionamento comercial na região. Isso faz toda a diferença. Como eu prometi, olha o tamanho do GCC. Olha, quando nós olhamos só para os Emirados, nós temos um número, 9 milhões, mas com um PIB extraordinário. Importações e exportações muito maiores que o Brasil. Mas agora olha quando eu faço a união desse grupo todo. Nós não estamos mais falando de apenas 9, 10 milhões de pessoas, nós estamos falando de quase 60 milhões de pessoas, não é? Aqui no gráfico da esquerda, aqui abaixo, você vê exatamente essa característica. Como é que está dividido, não é? É um PIB de 1,314 trilhão de dólares. Gente, é um número extraordinário, não é? Então, é algo assim que é extremamente relevante. Aqui no quadro abaixo à direita, você vê a composição desse PIB, não é? Como eu falei, a Arábia Saudita é o país, é o maior, a mais forte economia ali daquela região, seguido pelos Emirados Árabes Unidos, não é? E aí vem o Catar, o Kuwait, Omã e Bahrein, como você vê aqui no quadro. Então, estar neste ambiente, fazer negócio com esse ambiente, é algo extremamente relevante. Você não está falando apenas... Se porventura você achou, se os números se os números dos Emirados eram baixos, já eram bons, imagine agora com isso tudo organizado e reunido, percebe? É algo assim extraordinário o tamanho da oportunidade que nós temos ali. Como você vai atuar? Como é que é a atuação? Dentre as perguntas que nós recebemos, né, nas inscrições, nós vimos ali algumas questões perguntando se era difícil fazer negócio nos Emirados Árabes, né? Não é difícil. Gente, pelo contrário, eles têm as suas características. O que é? Eu diria, gente, eu estou atuando no comércio internacional desde 1989. Então, depois você faz as contas. Eu não vou falar o quanto tempo é. Então, desde 89, eu passei por quase 50 países até hoje, fazendo negócio. Minha função sempre foi na área operacional comercial. Começou operacional, evoluiu para comercial e muito pautada na questão do direito comercial internacional, fazendo contratos. Não é? Essa é a minha formação. E dentre os negócios que fiz ao longo desses muitos anos, onde é mais difícil fazer negócio? Dentre de tudo, né? A questão, gente, não é se é difícil fazer negócio. O mais difícil é achar o parceiro certo, encontrar o seu potencial cliente, estabelecer a confiança das operações e começar a venda. O problema não são as culturas difíceis. Eu vejo muitas vezes, existe assim uma complexidade bem maior de se estabelecer, de se construir, essa questão da confiança. Então, nós levamos muito mais tempo para estabelecer relações de confiança em negócios com a Ásia e até com a América Latina ou com a África, do que levamos para estabelecer relação de confiança com parceiros comerciais da região do Golfo. Então, o que depende? Depende sempre, gente. A dificuldade não está no país ou na região que você vai fazer negócio. A dificuldade está, muitas vezes, na nossa própria habilidade de conduzir uma negociação. Essa é a questão. Nós, dentro daqui da São Paulo Chamber of Commerce, nós temos aqui um programa de capacitação que considera, dentre várias atividades, uma delas que é exatamente o desenvolvimento de habilidades necessárias à negociação comercial internacional.
Então, e é lá que nós aprendemos exatamente esses elementos. Então, voltando aqui ao nosso tema, né? Aqui você vê as Emirates Towers, que eram um ícone. Você que conhece Dubai há um bom tempo e ia para Dubai no tempo que não tinha o Burj Khalifa, quando a referência era o Burj Al Arab, que foi aquela imagem que nós abrimos aqui nosso evento. Esses dois prédios aqui são os Emirates Towers. Eu tive muitas reuniões aqui nesses prédios. Por quê? A maioria dos escritórios internacionais, dos escritórios de advocacia, do pessoal da logística, daqueles velhos tempos, né, quando tudo começa então a se formar e se fundir, todos eles tinham um escritório aqui. Era muito interessante. Eu muitas vezes eu passava 1 ou 2 semanas ali na região. E aí eu tinha reunião. Tinha pessoal logística, pessoal financeiro, um pessoal do legal, o pessoal dos contratos, pessoal de tantas outras atividades, os importadores, a maioria deles tinha escritório aqui nessas torres. Era bem interessante. Eram as torres gêmeas lá de Dubai à época, né? Você que é mais antigo como eu, lembra da história das torres gêmeas. Essa aqui é nas torres gêmeas lá do Oriente Médio. Era fantástico fazer negócio lá e continua sendo uma grande referência para que você avance na sua atuação comercial nos Emirados Árabes. Como é que você avança? O que você precisa? Como é que você se estabelece? Como é que você consegue construir relacionamento? Não é? Obviamente, primeiro tem que achar quem são os seus potenciais parceiros. Esse é um processo que nós já abordamos aqui em lives passadas, não em vidas passadas, em apresentações, né? Se você entendeu errado. Então, nós apresentamos aqui em eventos passados, exatamente mostrando como encontrar o seu cliente internacional. Se você quiser saber mais, entre lá no nosso canal do YouTube, procura e você vai ver a live que nós apresentamos sobre esse assunto, como encontrar o seu cliente internacional, tá? Bom, uma vez que isso acontece, uma vez que você consegue avançar, tem ali uma característica, uma boa quantidade para selecionar, o que você vai fazer? Aí você vai fechar a forma como você vai entrar no mercado. Quais são as mais tradicionais? Designação de agente comercial, é assim que tudo normalmente começa, não é? Tudo, e lá, gente, existe um arcabouço legal, um legal framework muito interessante dessas relações, não é? Os Emirados Árabes Unidos, dentro da composição da sua característica de desenvolvimento comercial, ele tem, de alguma forma muito forte, a imposição, muitas vezes, do parceiro local para que você faça negócio ali na região, no país, né, nos Emirados. Você tem que ter o seu sócio local. Antigamente, o pessoal já conhecia o sponsor, tem que ter o sponsor. Sem o sponsor, você não entra fazer negócio lá. Lembra disso? Pois é. Características acabaram, obviamente, saindo dessa situação muito positiva, que o camarada era só sponsor, mas tinha que ser só o seu parceiro com uma exigência de percentual da operação bem alto. Regras foram evoluindo, obviamente, por demanda internacional, não dava para ficar só daquele modelo, estou falando de 20 anos atrás para cá. E agora, então, você tem os contratos de representação sobre as regras, debaixo dessas regras legais locais, que tem essa necessidade dessa caracterização e proteção do representante comercial. E é muito interessante que você pode ter também um contrato de distribuição. E o contrato de representação, tanto para você constituir o seu agente comercial, como também para você constituir um distribuidor, a lei é a mesma. A proteção para o representante ou para o distribuidor se combinam, não é? Outra forma também de você estar presente ali naquele local é pela abertura de escritório comercial, uma Limited Liability Company, uma LLC, também que você vai ter que fazer em parceria com uma empresa local. Volta aí a ideia do sponsor, não é? E sempre que atenção com essas regras legais locais. Então, de qualquer forma em que você veja, mas eu tenho que ter parceiro, em todas as condições, para que você se estabeleça e avance muito bem nos mercados. Se você não tiver um parceiro local que conhece o ambiente, conhece os canais comerciais, a cadeia comercial daquele local, se você não tem esse acesso, essa informação, você vai gastar muito mais tempo, investir muito mais dinheiro para conseguir conquistar a informação e o acesso que você precisa.
partindo de uma parceria local, você avança em tempo, você acelera a sua entrada no mercado e você começa a estabelecer e ver resultados dos seus negócios de uma forma muito mais rápida. Essa é a grande questão. Então, vale a pena realmente considerar esses modelos aqui. Pode ser na simples exportação, vendo direto? Pode, mas aí você não está entrando no mercado, você não está acessando o mercado. Você só está vendendo, você é um mero fornecedor, né? Mais tempo, menos tempo, como eu já falei, a concorrência é selvagem, você vai perder seu espaço. Essa é a questão. Então, não adianta eu entrar para fazer algumas vendas spot. Eu tenho que entrar para ficar, né? Se eu decidir entrar, eu tenho que decidir entrar para ficar, e para ficar, eu tenho que me estabelecer. Seja com um agente, com um distribuidor ou com o seu próprio escritório. Eu repito, o seu escritório ele tem que ter fins comerciais, não apenas de representação. Não é só rep office, que é muito barato, muito rápido. Você vai em qualquer coworking que tem nessas torres aqui, na Emirates Towers, você vai para lá e com alguns dólares você abriu o seu escritório de representação, escritório de representação comercial, mas não é um escritório de operação comercial. Esse escritório de representação não pode comprar nem vender, certo? Ele só pode fazer pesquisa de mercado, aquelas atividades mais básicas, não é? Mas o grande resultado financeiro de operações estabelecidas desta forma, você não vai conseguir realizar. Você vai continuar tendo ali aquela operação, vende para um, vende para outro, obviamente tem que vender a preço de mercado, e aí, por eventualidades, aí você tem aí um custo maior no processo. Bom, uma série de questões, não é? E, obviamente, quando você abre a sua própria operação, você passa a ter domínio sobre a logística, consegue fazer uma logística muito mais econômica, porque você movimenta maiores volumes, faz uso de zonas francas e das zonas francas da distribuição. E aí você faz uma transferência da mercadoria, debaixo das regras Transfer Price, Intercompany, e aí você aplica exatamente o markup da sua venda final, que você começa a gerar os resultados da operação no exterior. Totalmente legal, totalmente legítimo, não é? Devidamente registrado, devidamente declarado perante os órgãos fiscais, tanto de lá como de cá, certo? Então, é isso que temos que ter dentro do nosso conceito. Bom, autoridades são muitas ali na região. Então, nós que estamos aqui acostumados, eu tenho tantas autoridades para verificar e avaliar o que eu quero abrir e fazer. Então, dentro da sua ideia, do conceito da abertura de escritórios comerciais, por exemplo, quem são as autoridades responsáveis? Lá em Abu Dhabi, você tem a Abu Dhabi Department of Economic Development, e lá em Dubai, você tem a Dubai Traquis, que é a responsável pela abertura das operações comerciais. Então, veja, tudo é sempre debaixo de muita organização, é uma organização e são regras estruturadas debaixo de normas básicas internacionais, diferente do que muitas vezes nós brasileiros vemos, daquela complexidade, não é, das nossas regras e as autoridades e as autorizações e a burocracia que nós vivenciamos. Esses países mais jovens, obviamente já partem, e eu não posso, obviamente, esquecer que a legislação que eles hoje desfrutam, ela não é pautada no nosso sistema de códigos e leis, mas sim pautada na common law. E você que é advogado ou já se interessou pelo assunto, você sabe muito bem o quão vou usar a palavra, não queria, mas eu vou ter que ser honesto com o assunto. O quanto melhor é você ter o sistema de common law para poder gerir um negócio, não é? É muito mais ágil, muito menos burocrático, muito mais objetivo, muito mais rentável, não é? Assim, é muito melhor do que nós, obviamente, conhecemos. Muito mais rápido, a agilidade de se fazer negócio, se abrir um negócio é muito, muito grande. E as exigências são objetivas, não são questões meramente burocráticas. São questões realmente que são necessárias. Ponto final. E é assim que funciona. Da mesma forma, se você quiser abrir uma indústria, nada impede que você já pense grande, não é? Manda matéria-prima sua para você, ali você processa e dali você entrega e toma conta da região. Também é possível. E nós temos aqui as autoridades
responsáveis por essas autorizações, né? A Abu Dhabi Higher Corporation for Specialized Economic Zones e também a Dubai Department of Economic Development. Esses dois, então, são, dependendo de onde você vai, e eu trago muita informação de Emirados, de Dubai e de Abu Dhabi, exatamente porque são as duas maiores regiões ali de maior interesse para que você se posicione, não é? Tem as maiores vantagens. Muito bem. Quais são, então, as organizações locais, como nós havíamos prometido, para apoio à indústria e ao comércio? Então, lá nos Emirados, você tem a Federação do Comércio e Indústria dos Emirados Árabes, que é a FCCI, tem aí os dados, não é? O objetivo dela é representar a indústria e comércio do país, promover negócio interno e externamente. Então, é um ponto de partida. Você que está conosco, das entidades setoriais aí, por exemplo, preciso de informação, preciso ali entender um pouco mais do processo, a FCCI é exatamente o seu ponto de partida. Ela está em Dubai e em Abu Dhabi. Ela tem dados econômicos muito importantes para que você possa usar para entender aquele mercado. Parceiros comerciais e serviços. É muito interessante que, exatamente por conta de haver se instituído como um hub de negócios para a região, existe uma... Muito parecido com... Vou falar de novo com você que é das antigas como eu. Existe um negócio ali muito parecido com as páginas amarelas, que são esse site indexuae.com. O indexuae.com, ele é muito semelhante, mas muito bem organizado. Então, você que quer encontrar um parceiro comercial, distribuidores, agência de publicidade, de logística, gestão de eventos, estudo de mercado, escritórios de advocacia, o que você precisar, você entra aqui nesse indexuae.com e você vai encontrar de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma clara. Então, é algo assim que, para nós, aqui muitas vezes, você que é da operação internacional, você, obviamente, como eu, vive assim, trabalhando arduamente para conseguir informação, não é? Eu preciso de um agente de publicidade, eu quero um organizador de eventos, eu quero alguma coisa assim, e a gente sai aí à caça, não é? Dessas informações. E aqui, nos Emirados, eu tenho tudo isso muito bem organizado, de fácil acesso. Eu fiz algumas pesquisas aqui, encontrando alguns contatos, alguns distribuidores, conforme setor. Funciona muito bem, tá? Então, fica aí a dica. Vai ser compartilhado com você essa apresentação, então você terá acesso a isso também, tá bom? Pois bem, plataformas de e-commerce. O e-commerce não podia deixar de ser mencionado, não é? Que exatamente dentro dessa grande evolução, e nós recebemos aí várias consultas também, qual que é a plataforma aí de e-commerce, acesso? Então, estão aqui, não é? Você tem essas várias plataformas, elas acabam tendo uma certa especialização em algumas áreas, elas fazem de tudo, mas acaba sendo mais interessante para um do que para outro. GoNabit, Kobone, Nahel, Sauk, Sukar, todas elas ali à disposição. E-commerce é por ali. Vale a pena lembrar também que tem uma plataforma B2B para todo o Oriente Médio, que se chama wemena.com. wemena.com, que é nós, né, nós no Middle East e Northern Africa. wemena.com. É uma plataforma B2B muito bem organizada, muito bem estruturada, que funciona extremamente bem para toda a região do Oriente Médio e o norte da África. Então, estão aí, né, informações relevantes para você nessa manhã. Jornais, principais jornais. Você que quer acompanhar o que está acontecendo, estou planejando, quero avançar, quero pensar em abrir alguma operação, constituir um representante, um distribuidor. Jornais aí para que você acompanhe o que está acontecendo. Esses jornais são, obviamente, em inglês, não é? Então, é o The National, o Khaleej Times e o The Gulf News. Tudo isso aqui para você saber e acompanhar as notícias da região. E o que nós queremos mostrar para você é o seguinte, aqui, bela vista lá de cima, não é? Do Burj Khalifa. E aí, o que nós estamos querendo convidar você? A São Paulo Chamber of Commerce vai realizar missão comercial aos Emirados Árabes. De tudo isso que você viu, de tudo isso, todas as oportunidades que nós apresentamos para você, nós estaremos organizando em fevereiro. Em fevereiro, nós vamos realizar a nossa missão comercial. Vamos para Dubai, não é? Vamos para a cidade de Dubai, exatamente com o objetivo de abrir espaço, criar oportunidades
e, na medida do possível, já fechar muitos negócios. Então, nossa agenda de trabalho, ela considera seminários informativos técnicos, comerciais, conforme o seu setor e interesse, lá em Dubai. Vamos ter muita preparação antes, tá bem? Da viagem, para que você também não chegue para ser informado lá, você vai ser informado antes. Mas nós teremos ali a chance também de muitas informações técnicas no local, conforme o seu segmento e setor. Realizaremos rodadas de negócio com empresas compradoras dos Emirados e países do Golfo. Nós estamos aqui já trabalhando, contratando parceiros nossos aqui, organizadores de eventos, para o processo de identificação de compradores, conforme o grupo que vai nos acompanhar, não é? Nós teremos também, não somente reuniões com empresas compradoras lá dos Emirados, como também dos países da região, como também vamos realizar reuniões com empresas de serviços comerciais, logísticos, legais, financeiros, para que você que tem planos já de avançar, seja na contratação de representantes, contratação de distribuidores, ou mesmo abertura da sua própria operação, você terá a chance também de já fazer essa avaliação diretamente com prestadores de serviços qualificados, devidamente identificados pelo conhecimento da operação com empresas brasileiras. Então, isso também vai ser muito relevante para você. Você já chega exatamente para falar com a pessoa certa, já selecionada, já validada, não é? E vamos também realizar acesso à Expo 2020, a famosa Expo 2020, Expo Dubai, não é? 2020, que vai se encerrar em março. Nós estaremos lá, então, em fevereiro, para realizar também rodadas de negócio dentro da Expo. Com quem? Com empresas da região e também conduzidos pelas empresas de matchmaking que nós estamos contratando. Então, nós teremos um acesso ali à Expo, nós vamos fazer um uso comercial da Expo, não somente institucional, mas vamos usá-lo comercialmente, para que também nós tenhamos aí acesso aos muitos negócios, às empresas de muitos dos países que estão ali em exposição, como também com o apoio da nossa embaixada e consulados da região do Golfo, organizando essas atividades aí que vão além do que nós já teremos realizado nas primeiras atividades. Então, nós vamos ter também acesso aos pavilhões dos países expositores para que nós possamos cada vez mais compreender como o mundo está evoluindo no ambiente de negócios da minha atividade. E aí, cada vez mais que eu consigo avançar nesse contexto, eu consigo avançar também na construção de um networking comercial internacional, que vai fazer com que a sua empresa avance, se desenvolva, aprenda novas técnicas, aprenda e vislumbre novas oportunidades. Essa, então, é a grande característica que nós temos. Nós pedimos àqueles que estiverem interessados que, obviamente, formalize esse interesse. Por quê? Lembra que eu falei? Nós temos já contratados as empresas que vão identificar o comprador para o seu produto, para o seu segmento. Só que para que isso seja feito com qualidade, eu tenho que ter informação à brevidade, não é? Então, eu preciso saber quem dos senhores ou das senhoras pretende participar, gostaria, mesmo que seja, gostaria, não sei se vou, mas eu gostaria muito. Então, manifeste o seu interesse, aproxime-se da informação, porque nós vamos avançar dando informação qualificada para as pessoas que manifestarem seu interesse, não é? Como você viu, o tamanho do mercado é extraordinário. Então, é uma oportunidade que você não pode perder. Não pode perder de maneira alguma. Se você está aqui, tem um produto, você sabe que esse produto tem um potencial extraordinário para aquela característica de consumo, una-se a nós, vamos fazer parte desta missão, que será uma missão histórica. Por quê? Porque Expos, né, a Expo Mundial, ela acontece a cada 5 anos. E esta aqui é uma Expo que está aí marcando exatamente essa retomada econômica após uma grande crise, uma grande pandemia que nós vivenciamos. Então, ela é histórica. Ela será marcada na história, com certeza. Faça você parte da história. Essa é a nossa proposta. E aí, gente, eu concluo demonstrando e afirmando que nós aqui da São Paulo Chamber of Commerce estamos aqui fazendo isso para você, porque nós estamos cumprindo o nosso papel na construção de uma rede de relacionamento comercial mundial, que vai ser e que será cada vez mais significativa, tanto para nós brasileiros que queremos ir afora, como também aqueles de fora que querem se achegar aqui a nós, como um grande país e destino de negócios que somos.
Tá certo? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos até aqui e, parando aqui com o compartilhamento da nossa tela, eu volto aqui e, Glória, para onde? Maurício, oi, estou aqui. Maurício, muito obrigada pela apresentação, excelente conteúdo. Estou vendo aqui Obrigado. pelos comentários também, bastante elogiado, obrigada. Pessoal, o Maurício ele comentou sobre o link de participação da demonstração de interesse na missão. Eu vou mandar, eu peço para que aqueles que estão sem identificação coloquem o nome ao menos ou a empresa para eu poder mandar o material. Nós vamos encaminhar então, por volta das 17 horas, o link dessa apresentação, que vai estar disponível no nosso canal no YouTube. A gente vai mandar essa apresentação que o Maurício acabou de fazer, o link da pré-inscrição e a ficha de avaliação. Maurício, agora a gente vai então para a parte das perguntas. Você já está com elas aí, correto? A gente começa então com as perguntas que foram feitas via ficha de inscrição. Depois a gente parte aqui do chat, tá? Obrigada. Maravilha. Eu vou responder algumas, né? Obviamente não dá tempo, porque eu já vi que nós temos aqui uma quantidade bem interessante de perguntas do público que está conosco, mas eu vou responder algumas das inscrições também, para você saber que a gente também consegue fazer isso, né? Tem que fazer para estarmos aqui informados. Aqui eu tenho perguntas da Mônica Salvagnini, da área de cosméticos. Como é a receptividade dos produtos cosméticos brasileiros nos Emirados Árabes? Mônica, eu vou dizer para você, em 2020, os Emirados importaram 2 bilhões de dólares em cosméticos. O Brasil participou com 5 milhões de dólares. Primeira informação que isso me traz. Nós estamos muito tímidos naquele mercado. Segunda informação importante que eu te dou. O mercado não está fechado para o nosso produto. E o nosso produto, ele é muito bem aceito lá naquele mercado. Óbvio, tá bem? Então, invista, pode se inscrever. Vamos lá, nós vamos fazer um trabalho especial para cosméticos também, tá bem? Aí nós recebemos também outra pergunta bem interessante do senhor Roberto Modesto, do setor de água mineral. E ele perguntou, existe barreira comercial para exportação de água mineral para os países dos Emirados? Roberto, o Brasil, em 2020, exportou 50 mil dólares em água mineral. Então, não tem barreira, tá bem? Qual é o problema? O problema é que nós aqui no Brasil, ainda não desenvolvemos adequadamente a nossa técnica própria de desenvolvimento de negócios na área de exportação de água mineral. Apesar da nossa riqueza mineral nesse elemento, nós, infelizmente, ainda não avançamos nessa área, né? Seria bem interessante fazer isso. Quem é que domina? E aí, com a sua pergunta, eu fiz uma pesquisa nas ferramentas que eu sempre utilizo. Quem é que domina a exportação de água mineral? Quando nós falamos de água mineral, pessoal, não é água purificada, não, tá bem? Tem uma grande diferença entre água mineral e água purificada. Água mineral, quem são os 2 países que dominam a exportação de água mineral? Sabe quem são? França e Itália. Então, se você já foi a um restaurante, pediu uma água, né, mineral, aí ou veio para você, ou veio uma Perrier, vou fazer propaganda para você saber entender o posicionamento de mercado. Ou foi uma Perrier, ou foi uma Bardolino. A Perrier é a francesa, a Bardolino a italiana. Águas minerais reconhecidas. Tem a Sengás também, não é? Aí são outras marcas, não vou... Tanta propaganda também não. Então, essa é a grande questão. Nós aqui do Brasil, nós ainda não aprendemos a posicionar o nosso produto. Respondendo objetivamente, o mercado não está fechado, extremamente interessante, e o Brasil não tem barreira, porque se tivesse, não tinha vendido esses pouquinhos 50 mil dólares em 2020, tá certo? Seguindo aqui as questões, aí eu recebi a pergunta do Renan Gainoso Firmiano, das embalagens plásticas flexíveis. Existe alguma plataforma para identificação de compradores por NCM? E eu aproveito aqui, Renan, inclusive, para qualquer mercado que você queira. Nem sempre a informação é muito adequada, mas a maioria delas é. Existe a ferramenta que nós aqui já apresentamos também, uma live que nós apresentamos, como encontrar o seu cliente internacional, não é? A ferramenta que nós usamos, nós mostramos como usar, é o trademap.org, é só saber usar. A quantidade de informação que tem ali dentro é extraordinária, é uma ferramenta do International Trade Center, que pertence à ONU, em parceria com a Organização Mundial do Comércio. Assista essa live, você vai achar
você vai ver o quanto é importante você ter acesso a essa informação. Indo à frente aqui, a pergunta que vem do Marcelo José de Oliveira, que é da área de comércio exterior. Temos algum portal de negócios onde possamos cadastrar ofertas e verificar demandas de negócios? Então, aqui, Marcelo, foi exatamente... Aqui, você viu que eu mostrei ali os e-commerce. Nossa apresentação tinha ali algumas. E eu acrescento a plataforma B2B da região do Oriente Médio e do Norte da África, que é o wemena.com, wemena.com. Não vou dizer que é o Alibaba, né? Aquele Alibaba acaba virando um negócio meio extraordinário, grandioso, mas cumpre muito bem o seu papel para a região. Como o Connect Américas cumpre aqui nas Américas, como o EEN.EU.network da Europa cumpre o seu papel, e tantas outras plataformas B2B, tá certo? O emena.com é a ferramenta que você quer ver. Muito bem. Aí, o Edmundo Marcos de Pinho, ele mencionou aqui: Maurício, sugiro fazer uma breve apresentação do mapa de investimentos focado na parceria entre Brasil e países árabes, divulgado pela Apex Brasil. Bom, eu tenho aqui o link, eu olhei o material, agradeço, Edmundo, pela recomendação, né? No LinkedIn, muita gente está divulgando esse release, esse material, muito rico, muito rico de detalhes e informações. Muitas das informações que eu apresentei aqui é um certo recorte das informações que estão lá também, mas ele é bem pautado na questão de investimentos. Então, é tanto investimento dos Emirados no Brasil, como investimentos do Brasil nos Emirados. Então, o relatório faz referência a isso. Então, vale a pena, sim, ver. Então, pessoal, mapa de investimentos Brasil GCC. Faz uma busca e, conforme foi, eu mando também para vocês aí no material que a Glória vai disponibilizar para aqueles que pedirem, o link de acesso direto lá no site da Apex Brasil, tá bom? A outra veio aqui da Deise de Matos, produtos médicos. Deise, você perguntou se tem regra específica, né? Quais certificações necessárias? O que sempre aconteceu? Eu trabalhei, na minha história, eu trabalhei no setor de equipamento médico odontológico e fiz muitos negócios lá no Oriente Médio. Qual que era o grande padrão, né, geral? Para que você pudesse ter acesso. Eles têm lá um sistema de registro de produtos, mas basicamente o registro de produtos deles é extremamente pautado na regra europeia. Então, se você tem marca CE nos seus produtos, você cumpre, praticamente você só revalida a entrada do seu produto no Oriente Médio, tá bem? Nos Emirados Árabes, na região, de uma certa forma, não é? Outra pergunta, essa vai ser a última que eu vou responder aqui da área dos inscritos, que é da Adriele Barros, também em cosméticos, e ela fez uma pergunta bem interessante: como se manter atualizado nas regras aduaneiras de cada país? Não é? Porque, obviamente, cosméticos, alimentos, equipamentos médicos são produtos que não tem somente barreira tarifária, tem barreira técnica. Então, você tem que saber o que está acontecendo lá. Como é que eu descubro? Tem um site que é da família do Trademap, que eu já mencionei, o trademap.org. Ele pertence ao International Trade Center. A família de ferramentas inclui uma ferramenta de informação de acesso de mercados, que são exatamente informações de barreiras técnicas e tarifárias. O site é o macmap.org, macmap.org, macmap. Esse daqui, gente, é a ferramenta mais atualizada que existe. Por quê? É feito pela ONU, tem a UNCTAD. A UNCTAD está à frente, a UNCITRAL participa. Você que conhece essas organizações, uma fala de desenvolvimento e comércio internacional, que é da ONU, outra fala da Lei Comercial Internacional, que também é da ONU. Todos eles, então, alimentam esse site para que você saiba, conforme o seu NCM, país de origem, país de destino, quais são as regras aplicáveis. Fantástico esse material. Gente, vou parar por aqui e vou responder agora um pouquinho das perguntas aqui de vocês no nosso grupo. Então, e aqui o Lucas é o meu fiel escudeiro, que me passa aqui as perguntas.
Então, primeira pergunta aqui do grupo. Márcio Souza, há alguma plataforma ou ferramenta para uma melhor pesquisa do mercado árabe? Márcio, reitero aqui a minha informação. O grupo de ferramentas do International Trade Center, que é o TradeMap mais o MacMap, são as ferramentas que você precisa para entender detalhes conforme o seu NCM, certo? Então, daqui a pouquinho... Se alguém puder, Glória ou Lucas, digitar aqui no chat, para eu não fazer isso nesse momento. Então, resposta aqui. Então, consulte o trademap.org ou o macmap.org. E aí tem a plataforma B2B, o imena.org, certo? Juliane Peixoto, gostaria de saber se há alguma recomendação a respeito da atuação de mulheres nessa região, já que há de se ter um cuidado envolvendo questões culturais e religiosas. Juliane, perfeita a sua colocação, muito importante. Vamos lá. Emirados Árabes Unidos é o mais cosmopolita dos países ali, e as cidades, né? Tanto Abu Dhabi como Dubai, extremamente cosmopolita. Você não terá... Aquilo que se experimenta, aquilo que se fala, aquelas cautelas que nós tanto falamos em relação a países do Oriente Médio, você não experimenta essas limitações. Obviamente que demanda de nós algumas cautelas, né, da nossa forma de viver num país tropical. Então, alguma cautela no vestir, no trajar, não é? Alguma cautela. Não é nada extraordinariamente exorbitante, mas alguma cautela. Alguma coisinha a gente faz um cuidadinho extra, mas nada demais. A relação ali, a relação entre homens e mulheres nos negócios, muito tranquila, não existem as limitações que nós já ouvimos falar, não é? Em outros países mais severos em relação à Sharia, obviamente, mas você será muito bem recebida para fazer negócio ali na região dos Emirados Árabes. E muitos países também da região do Golfo Arábico também já muito mais tranquilo do que já foi, tá bem? Mas, eventualmente, sempre esteja atento aí a algumas cautelas. Sempre ande, não é, com um encharpe na bolsa, que, eventualmente, em determinados locais que você entra, o cabelo deve ser coberto, em sinal de respeito. É uma característica que existe, então nós temos que respeitar, não é? Nós aqui, da mesma forma, temos as nossas cautelas, né? O jeito que a gente faz as nossas coisas, então nós também devemos respeitar o jeito que eles fazem as deles. Então, só manter assim uma certa cautela. Mas, do mais, tranquilo, pode ir tranquila fazer negócio, sim, lá em Dubai, certo? Márcio Souza, mercado árabe é bom para exportação de abrasivos? Márcio, se por abrasivos você está falando daqueles aplicáveis em autopartes, sim, nós temos um espaço extraordinário para autopeças lá no mercado. Por quê? Não somente para Emirados, mas os países da região do Golfo. Eu me lembro quando eu comecei a ir para lá, há muito tempo, tá, pessoal? Faz muito tempo. Aí os carros zero lá, que estavam ainda, carros muito bons ainda, muito reconhecidos, eram aqueles Passat. Lembra os Passats que eram feitos aqui no Brasil? Tinha muito Passat na região, gente. Quantidade. O Irã e Iraque tinham sido os grandes compradores. A Volkswagen produziu no Brasil, mandou para lá. Então, nasceu ali, estou falando no final dos anos 80, né? Houve ali o nascimento de um grande mercado consumidor de automóveis e autopeças produzidos no Brasil. O relacionamento é muito bom e vivo. Então, Márcio, sim, muito boa, muito boa sua oportunidade para lá. Ariane, é possível conseguir estudos de mercado através de NCM, como esta de mercado, como está esse mercado para utilidade doméstica? Ariane, fazendo pesquisa de mercado por meio de NCM, usa as ferramentas que eu já mencionei. Você vai ver o quanto extraordinário é fazer. Nós já temos aqui, nós fizemos uma live também, como definir os mercados para o seu produto. E lá nós mostramos como usar as ferramentas que eu mencionei aqui. Procura lá no nosso YouTube, acha a live Como Definir Seu Mercado, e aí você vai ver como fazer. Tem ali também um tanto de tempo que a gente investiu para que vocês aprendam como fazer isso, tá bom? E aí, conforme o NCM, você vai achar as respostas da sua busca, tá bem? Carla Santos, da Catupiry. Oi, Carla, quanto tempo? Como está a questão de leite e derivados para este mercado? Há exigência de certificação halal? Ah, Carla, muito bom. Laticínios,
O Brasil está presente no mercado com laticínios. Diante do fato de ser origem animal, com certeza há sim a necessidade da certificação halal. Por que eu falo isso? Tinha perguntas lá das inscrições que eu passei, porque não deu para chegar nela, na verdade, eu até iria responder. É muito interessante saber o seguinte, recentemente, em atendimento a uma empresa do setor de café, ela foi consultada sobre a certificação halal no café. E aí a gente ficou naquela questão, vocês que já são informados no tema, você já até sabe a resposta, não é? O selo halal, ele começa, né, muitas vezes ele é identificado exatamente para propósito de proteína animal, ou produtos de origem animal, porque tem que seguir as regras da lei islâmica. Mas não é mais só para isso, não é? Porque existem traços, existem aplicações, diversos produtos, apesar de serem à base de vegetais, em sua composição e finalização, você tem ali o acréscimo de alguns ingredientes que podem ter origem animal. Então, essa certificação halal, ela passa a ser muito importante até para produto vegano. Veja vocês, eu ontem, exatamente preparando para as respostas de vocês, eu entrei em uma série de informações, uma série de orientações nesse sistema. Então, a certificação halal, pessoal, não está limitada apenas a produtos de proteína animal, né? Ou derivados da proteína animal, mas também produtos derivados, como a gente vê aqui, laticínios, não é? Eu não tenho um abate do animal, eu tenho aqui o uso do laticínio, do leite, mas também cabe aqui a certificação halal. Como vai para cosmético, como vai para produtos veganos, para muitas outras coisas, tá bem? Então fica aí a dica, certificação halal. Em alguns casos ela é obrigatória, sem ela não tem negócio. Em outras ela é muito bem-vinda, percebe? Então é isso também que você vai ter que avaliar no seu processo. Com relação, Carla, a laticínios, você tem que considerar, sim, a sua certificação. Isabela Willy, não consegui entender o nome da plataforma para achar clientes por esse LCM. Alguém pode colocar aqui? Então, Trademap, trademap.org. O Lucas vai escrever aqui para você, no grupinho, Isabela. Juan Cáceres, estou com dificuldade de achar distribuidores de material elétrico de média tensão para poder fazer negócios. Aonde posso encontrar informações de distribuidores de material e distribuidores de energia? Juan, nós colocamos lá na nossa apresentação exatamente uma indicação daquilo que eu chamei aqui carinhosamente de páginas amarelas, né? Só os antigos entenderão. E você tem o acesso a ela, está na nossa apresentação. E lá você vai conseguir encontrar o setor que você precisa. E a Débora Hirt, espero que tenha acertado aqui a pronúncia. Muito obrigado. Ela me parabeniza pela apresentação. Meu questionamento pelas suas informações. Vi que nossa atividade eletroeletrônico está em 4º lugar nas importações. Somos do Rio Grande do Sul, empresa Exatron, produzimos sensores de iluminação. Pela experiência, como ver nosso produto exportado? Débora, nós temos que fazer ali o levantamento conforme a NCM, não é? Que quando a gente fala do mundo materiais eletroeletrônicos, você sabe que é um mundo de coisas. Então, nós temos que aplicar ali as nossas ferramentas exatamente para confirmar volumes, valores e quem são os importadores. Tem essa, tá, pessoal? O Trademap me fala também quem são os importadores daquele LCM naquele país. Extraordinária ferramenta. Não sei como eu vivi tanto tempo sem ela. Era com base nas páginas amarelas, indo para um país, chegando no hotel, pegando a guia telefônica. Lembram disso? Vocês que são mais antigos, vocês lembram? A gente chegava lá nos hotéis, era assim, o dono da empresa falava, eu ouvi dizer que tem negócio em tal lugar. Aí, Mauricião aqui pegava, enchia as malas de amostra, despachava as amostras, só ia com a malinha, aí eu tive que aprender a fazer malinha, e ia para o país. Chegava lá, o que eu esperava? Chegava no hotel, pegava a lista telefônica. Aí abria páginas amarelas, distribuidores dos produtos. Menino, como eu ficava feliz quando eu via lá uns 4, 5. Falei, não vou perder a viagem. Olha que mundo nós vivíamos. E hoje em dia, tudo na base das ferramentas eletrônicas. O mundo bom que nós estamos vivendo. A gente só tem que saber usar, né? Tudo isso aqui. E contar com o apoio de organizações como é o caso da São Paulo Chamber of Commerce, que ajuda você
a fazer tudo isso de uma forma, ó, super rápida, super precisa, super eficaz. Conte com a gente. Bom, muito bem. Respondi até a última aqui, Lucas. Cheguei na última sua aqui. Então, Glória, diante do horário, eu acho que cumprimos. Maurício, muito obrigada. Pessoal, eu estou vendo aqui que vocês estão solicitando o link, muitíssimo obrigada. Teve um probleminha técnico, eu não sei porque ele não está abrindo aqui, eu fiz o teste, ele estava abrindo de outra forma, mas de qualquer forma a gente vai verificar e a gente passa para vocês, para todos os que estão identificados aqui, ou com o nome da empresa. A gente encaminha hoje, no final da tarde, o link para a pré-inscrição, a apresentação, o canal do YouTube que vai estar disponível essa apresentação e a ficha de avaliação da live de hoje. Senhores, mais uma vez, agradeço demais a participação, o interesse de vocês, foi muito bom. É isso que a gente pretende mesmo, é trazer as lives futuras, não só informações pertinentes à importação e exportação, mas também todas essas oportunidades. As missões que a gente promove não é a ESMO, né, Maurício? A gente sabe, a gente faz uma extensa pesquisa para justamente levar vocês aos lugares que dificilmente a pessoa sente um pouco mais insegura de ir sozinha. Então, Estados Unidos, qualquer um pode ir, pegar mala. Então, a gente tende a escolher os lugares um pouco mais difíceis ou que seja de pouco conhecimento aqui para o Brasil. Então, é isso. Mais uma vez, agradeço o Maurício e a todos vocês aqui pela presença e participação. E eu espero vocês, então, na nossa próxima live. Eu prometo que dessa vez a gente não vai demorar muito provavelmente a gente vai fazer isso na última quinta-feira deste mês ainda. Muitíssimo obrigada mais uma vez a todos vocês. Boa tarde. Obrigado.